mais uma vez. A gente vai declarar que Ele é santo porque Ele não muda. Santo, 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 santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. E eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. E eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. A gente precisa entender o que a gente canta. Quando a gente está falando que Ele é santo, e a gente ouve muito falar, né? Tu tá na igreja porque tu é santo, tu é santo porque tu não comete alguns atos. E isso é um engano. Isso é um engano que a sociedade ela quer implementar a todo momento. Porque quando a gente fala que o Senhor Ele é santo é porque Ele não muda. Mas nós mudamos. Nós somos inconsequentes, as nossas emoções elas oscilam o tempo todo. Então num dia a gente acorda extremamente irritado, no outro dia a gente acorda feliz. Um dia a gente acorda muito triste, no outro dia a gente já está mais tranquilo, aparentemente. E quando a gente fala que o Senhor é santo, é porque nós estamos dizendo que Ele não muda. Ele é o mesmo que foi sempre. Ontem, hoje e para sempre Ele vai ser. Então agora, quando tu te coloca nesse lugar de dizer, Senhor, Tu és santo, e eu quero entrar nesse lugar onde os anjos cantam que Tu és santo, é porque a gente declara que só com o Senhor a gente vai ter as nossas emoções sendo equilibradas, tendo as nossas raízes sendo regadas, e entendendo os momentos de tristeza. É necessário passar por momentos de tristeza. É necessário passar por momentos de dúvida. O que a gente não pode é duvidar da convicção que Deus está nos dando. Então eu quero te convidar nessa noite. Canta agora, santo. Como aquele que entrega a vida para o Senhor e diz, Senhor, eu não consigo, Pai. Senhor, eu olho para mim e eu só vejo, Pai, oscilações. Eu só vejo, Senhor, equívocos, Pai. Eu não consigo chegar nesse lugar onde os anjos cantam santo. Eu olho para mim e eu ainda estou tão travado, eu ainda estou tão tímido. Mas eu sei que em Ti eu vou me tornar santo. Eu não vou mudar. Eu não vou mais mudar pelas minhas emoções, mas eu vou estar todos os dias desenvolvendo para o perfeito amor do Senhor. Jovens que desenvolvem para o perfeito amor do Senhor, aquieta tua alma nessa noite, em nome de Jesus, e vai declarando santo, 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 em uma só voz, santo, santo. Jovens fortalecidos pela palavra do Senhor. Santo, santo, santo. E nós queremos, e eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar. Nós precisamos. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. A tua alegria, ela é a nossa força. Oh, ela é. Tua alegria é a nossa força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a nossa força. A força do Senhor. Tua alegria é
está na nossa vida. Pai, nos ajuda a enxergar isso nessa noite, Senhor. Nos ajuda a te ver, Pai, nos ajuda a criar segurança, Senhor, em Ti, Deus. Porque a Tua alegria, de fato, ela é a nossa força. Porque quando nós não estamos alegres, o Senhor, a Tua força nos sustenta. E a gente conversava muito sobre isso há pouco tempo na nossa reunião. E a gente falava sobre uma alma que se aquieta em meio a tantos turbilhões, em meio a tantas tribulações. Aquieta a nossa alma, vai dizendo isso para o Senhor. Senhor, aquieta a minha alma, Pai. Minha alma, ela se agita. A minha alma, ela quer me enganar, Senhor, porque ela se envolve com as minhas emoções. Vai dizendo isso para Deus. Oh, Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Vem, aquieta. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta, Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E sim, a gente sabe, eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle. Então, me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Nós não vamos desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. Oh, e mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o Seu amor. O tempo não pode apagar, as muitas vagas nunca levarão amor que Você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, Ele vai. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que Você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Olha só. Ser difícil, eu sei, mas eu sei que quando eu pensar desistir, esse é o Santo dos Santos, Você estará ao meu lado, me segurando
assegurando de que tudo vai ficar bem. Vai dizendo isso, aleluia. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por é difícil, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará do meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu quero que a gente feche a roda de mãos dadas essa noite. Porque essa inconstância da nossa alma, essa inconstância dos nossos sentimentos, faz com que a gente queira desistir. Desistir uns dos outros. Desistir de trabalhos em que a gente está. Desistir de relacionamentos. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que a gente venha perseverar. A gente falou essa semana no devocional que o inferno, ele insiste muito. Muito, ele insiste. Mas a igreja persevera. Segura a mão agora desse jovem, do teu irmão. Tu que está em casa também, não fica sozinho. E vai deixando Deus falar. Persevera. Persevera nos teus medos. Persevera em tudo aquilo que quer te trazer algo para desistir. E vai levantando um clamor onde tu está. Vai levantando uma voz. Vai dizendo, vai colocando o teu coração diante de Deus. E vai orando pela vida também, desde que tu está segurando a mão. Porque a gente vem se fortalecer aqui nesse lugar. A gente vem fortalecer a nossa convicção. A gente vem fortalecer a nossa alma e dizer que ela não tem mais domínio sobre nós mesmos, mas quem tem domínio é o Senhor. Então sim, a gente pode chorar, mas o Senhor, a alegria dele, ela é o nosso sustento, ela é a nossa força. Esses são os jovens dessa geração que se levantam com uma palavra de perseverança. Nós não vamos desistir. Nós não vamos. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Vai cantando isso com convicção. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. A mão do Senhor te segura nesse momento. De que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você. Mas eu sei, quando eu pensar, Ele vai estar do nosso lado. Você estará do meu lado, te segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair? A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha mão, faz meu coração ouvir tua voz. Nós queremos te ouvir, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E se eu cair? Mais uma vez a gente vai declarar. E se eu cair? E se eu cair? A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você
te ouvir, Senhor, nessa noite. Só assim eu não me sinto só. Aquieta nossa alma. Oh, aquieta nossa alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta nossa alma agitada. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só, porque a tua presença está aqui. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. E nos chama pra mais perto. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta nossa alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Sabe que eu tô com uma palavra desde hoje de manhã no meu coração, assim. Tava numa conversa com um amigo e a gente conversando sobre esses momentos assim de fraqueza que a gente vai passando na vida. E Deus falou com a gente hoje de manhã, assim, eu recebi essa palavra no meu coração, que está lá em Hebreus 2, no versículo 1, que diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Continua com as mãos dadas, Continua dedilhando para nós, Vicky, porque eu acho que tem uma palavra de Deus pro nosso coração, sabe? Essa noite. Porque às vezes a gente tem medo de chorar. Às vezes a gente tem medo de chorar, né? Chorar em público, abrir o nosso coração, chorar, né? A gente tem medo de chorar, às vezes a gente tem medo de cair, tem medo de tropeçar nessa caminhada com Deus, a gente tem medo, né? E a gente vai vivendo uma vida atormentada, uma vida com medo, uma vida se escondendo, uma vida sem se expor, uma vida sozinho, uma vida de solidão. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: te apega com mais firmeza nessa mão que está disponível para ti. Porque aí tu não vai ter mais medo, porque ainda que se tu cair, vai ter uma mão para te levantar. Se tu chorar, vai ter uma mão para secar as tuas lágrimas. Por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para a gente se apegar com mais firmeza às verdades que a gente está ouvindo. Por isso que a gente vai cantar de novo, com essa mão dada com essa pessoa que está do teu lado. Dá de novo a mão para ela, sabe? Enquanto a gente for cantando sobre essa mão que vai nos levantar enquanto vai cair, mas pega firme mesmo, como se tu estivesse dizendo para ti, para o Senhor, e vai dizendo assim, ó: eu vou apegar com mais firmeza, porque eu não vou me desviar das verdades que eu tenho ouvido, que eu não tô mais sozinho, no nome de Jesus. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Oh, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Oh, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua
eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Faz o nosso coração, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Graças a Deus, essa mão, né, vai trazendo paz para o nosso coração. Essa mão de Deus, né, representado pela vida dos irmãos, vai trazendo paz para a nossa alma, vai aquietando a nossa alma. Por isso, fala para ti mesmo, assim, nessa noite, que tu não vai largar essa mão. Hoje é uma noite, assim, da gente se comprometer mais com essa mão, sabe? Essa mão que está do nosso lado, assim, da gente não largar essa mão. A gente não vai largar essa mão aí, porque essa mão vai nos assegurando, né, de que tudo vai ficar bem. De que tudo vai ficar bem, daqui a pouco não do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer, mas do jeito que o Senhor pensou para ser. Amém? Obrigado, louvor, pode te assentar. Liga a luz para nós aí, por favor, Tiago. Graças a Deus, que bom a gente poder estar juntos aqui. Mais uma noite, né? Mais um culto dos jovens, né? É o culto dos jovens. Eu brinco com a Tainá, né? A Tainá diz, pô, culto de jovens, eu pensei que eu não podia mais estar, né? Já passei dos 30. Eu falei, não, pode, né? Pode. Jovens, né? Hã? É. Pode. Todo mundo, né? TT, se a TT participa do culto dos jovens, a TT diz que não perde o culto dos jovens. Ela diz que é jovem, graças a Deus. Bom demais, né, irmãos? Esses ambientes assim, que Deus dá pra gente. A gente se fortalecer na palavra, né? Se alimentar da palavra pra gente enfrentar esses desafios que a gente vai tendo durante a nossa caminhada, né? Então, graças a Deus a gente poder estar mais uma noite aqui juntos, né? A gente não pode se cansar. Tu que está em casa, não te cansa. Quando tu pensar em desistir, procura essas mãos que tem, né, na tua volta para ti não desistir desse caminho, dessa caminhada que Deus está propondo para a tua vida. Antes da gente passar para a palavra, a gente dá essa continuidade aqui no nosso ambiente que Deus nos deu aqui, numa palavra mais participativa, onde a gente vai trazendo algo aqui, a gente vai conversando, vai pensando. Quero te dar também a oportunidade de estar dizimando, de estar ofertando na vida da igreja, se assim tu entende que aqui é uma terra fértil, que tu tem recebido desse lugar e que a partir disso também quer honrar esse lugar com essas sementes que Deus tem colocado na tua vida. Faz isso agora também, a gente vai estar colocando a nossa chave Pix aí nos comentários. Se tu quiser saber também mais sobre dízimo e oferta, nos procura, que a gente vai ter o maior prazer aí de estar ensinando sobre esses princípios. Amém? Vamos ouvir a palavra? Vamos preparar o nosso coração também para participar. Tu que está em casa, está assistindo, participa, envia as tuas questões, as tuas perguntas, a tua participação aí nos comentários. Te envolve também nesse ambiente, assim como a gente quer se envolver. Eu quero estar chamando aqui, se eu não me engano, posso estar enganado, mas hoje é a estreia dessa pessoa aqui na pregação. Posso estar enganado, mas eu acho que é a estreia. Eu quero chamar aqui o Thiago Selbach. É? Me enganei? Graças a Deus, meu irmão. Bom, é que o culto é de jovens e eu já tô meio velhinho também, né? A memória já não é boa, né?
Mas graças a Deus, Tiagão, fica à vontade aí para estar compartilhando. Tiago tem uma palavra de Deus aí, compartilhou já nos homens hoje de manhã. E eu acho que tem uma porção para nós hoje, aqui nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por esse momento, poder trazendo essa palavra que já foi compartilhada hoje de manhã aqui nos homens, ali no nosso ambiente que a gente tem. E é uma palavra assim que começou a falar comigo assim nessa semana no meu coração. É algo que vem a partir de um testemunho, né, da minha vida, assim, do que eu tenho vivido ali no meu trabalho, do que eu tenho vivido na minha casa. Então, fico muito alegre aqui de poder compartilhar isso com vocês também e poder falar sobre isso aqui. A palavra que eu vou trazer hoje é que está lá em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. É uma palavra que já é bem conhecida, né? Quando Paulo está falando ali que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Então, essa é uma palavra que sempre fala muito conosco, né? A gente pode ver ela de vários ângulos, né? A gente sempre começa a pensar nos conceitos, né? A gente trabalha aqui quais que são esses conceitos, né? E eu tenho pensado muito nisso, assim, a partir do que tem acontecido na minha vida, né? Passando por um momento difícil ali, né? Para quem não sabe, eu jogo futsal e jogo aqui em Carlos Barbosa, aqui do ladinho, aqui pertinho. E como que acontece na vida de um atleta, né? O que é ser forte para um atleta? Hoje eu estava pensando nisso, né? Qual que é o conceito de força para nós, né? Um atleta forte, né? O que é um marido forte, né? Será que eu sou um homem forte no meu casamento? Será que eu sou um amigo forte para os meus irmãos aqui? Como que é esse conceito, né? O que eu tenho pensado nisso? E aí eu fiquei pensando que é essa nossa parte, né? De ser forte, principalmente para o homem, né? A gente sempre quer aparentar uma força, né? Uma força física, uma força de querer, a gente entende isso de liderança, né? Uma força de querer liderar, mas muitas vezes essa força, ela é a força do nosso braço. É a força somente de uma capacidade que a gente tem. Não é uma força que vem de Cristo, né? Não é uma força que vem de Deus, é algo que a gente simplesmente recebe um dom ali e a gente começa a desenvolver esse dom, começa a desenvolver essa capacidade e a gente acha que está muito bem. E quando vem a primeira dificuldade, a gente vê que a gente não está nem um pouco forte, que na verdade a gente está abalado assim emocionalmente, a gente vê que a gente não consegue perseverar naquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, né? Quando a gente começa a pensar na palavra de Deus, a gente começa a ver que a gente passa por muitas provações, a gente passa por muitas tentações e a gente, nós mesmos, sozinhos, a gente não tem força para superar elas. E conforme eu fui pensando sobre essa palavra, eu fui lembrando de outras circunstâncias que tinham passado na minha vida antes de conhecer a igreja. E o que me marcou muito assim foi que quando eu conheci a igreja aqui em 2021 foi o tempo, né? Eu fui me lembrando hoje disso, né? Deus foi depois da reunião dos homens ali que a gente conversou, que essa palavra foi se expandindo, né? Ela foi se aprofundando, ela foi sendo elevada ali através da vida dos outros irmãos também que compartilharam. E eu comecei também a ir mais profundo, comecei a voltar mais na minha história, né? O que é ser forte? Ou será que em algum momento eu realmente já entreguei uma fraqueza minha para Deus? Será que em algum momento eu entreguei tudo assim, ó, olha Deus, eu não sei o que fazer. Isso que está acontecendo aqui é mais forte do que eu, ou eu fico querendo aparentar algo ali para a Bianca, né? Para minha esposa, eu chego em casa e aí, amor, como é que tu tá? Não, eu tô bem, tô muito bem. Saí do time, não tô mais jogando, não tô conseguindo fazer gol, como é que tu tá? Não, eu tô bem, Deus tá fazendo que eu passe por isso, né? Eu tô muito bem nisso, não tem problema nenhum com isso. Falo com meus amigos, né? Como é que tá o teu casamento? Não, nós estamos com alguns problemas, tá tudo bem, né? Tá tudo no controle. Então eu comecei a ver que eu não estava sendo sincero comigo mesmo. Eu estava querendo aparentar uma força que eu não tinha. E aí nessa semana ali isso foi se revelando, né? E eu fui conversando com alguns irmãos, numa conversa que eu tive com a Bianca quando eu cheguei em casa, isso ficou exposto. E aí eu comecei a voltar ali na minha história e eu vi que naqueles momentos ali que eu tive uma perseguição, que eu tive uma provação, eu lembrei claramente, né, de como que o homem reage, né, quando tu te depara com algo difícil. Num primeiro momento, eu estava jogando lá no Paraná, e aí eu sabia o que eu precisava fazer para jogar.
não era de acordo com o que eu acreditava, mas ali por um medo, né, esse medo que a gente tem de perder o emprego, de perder um lugar, que a gente tem de perder uma oportunidade, um contrato, eu fui lá e me corrompi. Me corrompi naquilo que eu não acredito, né, que era totalmente o contrário daquilo que eu vinha aprendendo na palavra de Deus, mas eu entendi que era um treinador que gostava muito que a gente entrasse em conflitos no treino, né? Mas não conflitos assim em Deus, né? Aquele conflito que tu tá ali, que tu questiona, que tu gera algo. Não, era um conflito que ele pensava que se a gente estivesse brigando, se a gente estivesse ali se dando pontapé, a gente ia estar aparentando que a gente era forte. Então esse cara aí está mostrando o que ele quer, esse cara é forte, esse eu vou botar para jogar. E eu, por medo, fui e fiz isso. E aí, naturalmente, eu obtive esse resultado, né? Mas isso não durou muito tempo, né? Porque não é sustentável esse resultado, né? Não era o que eu acreditava. E aí acaba aquele ano, eu vou para outro lugar, e aí me deparo com o mesmo treinador, assim, de uma maneira muito improvável. E aí eu não entendi, assim, ainda que era Deus que estava querendo trabalhar o meu coração. E aí, nesse segundo momento, quando eu me deparo com a mesma dificuldade de não jogar, que era o meu maior medo, né? Como que eu não vou jogar? Eu fujo, eu mudo de equipe. E aí eu mudei de equipe e fugi, fui para outro lugar. E aí, mais uma vez, eu vi que eu era muito fraco, né? Que eu não tinha nada de forte, que aquela minha força, essa minha aparência, ela se desvanecia muito fácil. Qualquer coisa ali eu não conseguia suportar nada. Então, a partir disso, eu comecei a pensar muito nessa palavra. Vou ler aqui rapidamente esses 2 versículos aqui para nós. Que Paulo está falando ali sobre essas dificuldades, ele está falando sobre um espinho na carne que ele tem ali, né? Uma dificuldade que Deus colocou na vida dele. E eu comecei a entender que esse espinho é para que ele não se orgulhasse mesmo, para que ele pudesse se desenvolver no propósito que Deus tinha na vida dele. E diz assim, quando ele está orando ali para Deus pela 3ª vez, Deus responde ele e diz: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, graças a Deus por essa palavra, assim, porque essa é o conceito que a gente foi trazendo ali hoje de manhã, né, que vocês foram me ajudando a complementar ali, e eu comecei a pensar que eu estava então aparentando, né, uma força que eu não tinha. E essa semana, mais especificamente, começou a acontecer algumas circunstâncias que eu comecei a sair do time de novo, comecei a passar por esse momento de dificuldade, e aí eu reconheci que, na verdade, eu não estava entregando para Deus. Eu não estava, aqui como Paulo diz ali, né, eu não estava sentindo prazer nessa minha fraqueza. Na verdade, eu estava lutando contra isso. Lutando por causa de um orgulho, né, porque eu queria esse lugar, né, lá no profundo do meu coração, ainda que eu dissesse que eu não quero jogar, que eu não preciso fazer gol, eu queria muito isso. E eu queria muito isso, não para a glória de Deus. Queria para a minha glória, né? Porque ele diz aqui, né? Que ele quer se gloriar nas fraquezas dele, né? Ele não quer se gloriar naquilo que ele representa ali de resultado, de capacidade. Ele começa simplesmente a dizer que não é isso que ele entendeu. E eu comecei a entender essa palavra nessa semana assim profundamente no meu coração, que na verdade o que é ser forte, na verdade é tu ser humilde para reconhecer que sem Deus a gente não consegue fazer nada. A gente até consegue, né? A gente consegue se corromper, a gente consegue manipular ali por algum tempo, né, um resultado. A gente se empenha, né, quando a gente quer fazer um esforço numa coisa que a gente gosta, a gente dá a nossa vida, né? Se tiver que levantar às 5 da manhã para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais capacidade, para correr atrás daquilo que a gente sonhou, idealizou, a gente idealiza. Mas agora a gente entregar o nosso coração numa fraqueza para viver aquilo que Deus idealizou para nós, isso é muito difícil. Isso só o Espírito Santo, né? Isso só a graça, que é o que ele diz ali, né? Então eu entendo que Paulo, com certeza, né, era um homem que andou ali fazendo muitos sinais, muitos prodígios. Eu imagino que em algum momento ele se orgulhou
E Deus, como Ele conhece a nossa natureza humana, Ele coloca então um espinho na nossa carne para relembrar que tudo que a gente faz, isso é muito sério, né? Tudo que eu já fiz, tudo que alguém aí já pensou que fez por capacidade própria, ou pensar que essa glória, ou se tu pegou essa glória para ti em algum momento, a gente tem que ter muita atenção com isso, muito cuidado. Não é isso, né? Não é aí que a gente se gloria, né? É essa glória de Deus, né? A nossa glória é nas nossas fraquezas. Então, é isso que eu fiquei pensando, que esse espinho na carne, na verdade, ele é uma misericórdia muito grande de Deus para que a gente possa se salvar. Porque se não tivesse, talvez Paulo começasse a pegar um pouco dessa glória do que ele estava fazendo para ele. Então, começa a entender, eu me alegro muito nessas fraquezas, nessas dificuldades, porque é o lugar onde eu consigo ver o meu coração orgulhoso e na comunhão que meus irmãos têm me ajudado a buscar um coração mais humilde, e esse é o meu clamor nessa noite e durante toda a minha vida, né, que isso seja contínuo, essa busca por um coração humilde. Amém, meu irmão? Amém, Tiagão. Amém. Uma palavra viva, né, porque vem com testemunho, né, uma palavra que ela é prática, então ela é pujante, né, a gente consegue se ver muito assim nessa palavra a partir do testemunho do Tiago, porque é algo que ele está vivendo, né? Algo que ele está se deparando assim. Como Paulo ele escreve isso porque era um ambiente que ele estava vivenciando naquele momento, né? Então, da mesma forma que tu está vivenciando agora, Paulo também estava naquele momento que ele começa a interpretar, Tiago, o ambiente da fraqueza. Isso que começa a mudar, né, no pensamento ali de Paulo, porque a fraqueza para nós ela é um ambiente terrível, né, por conta da nossa vaidade. Então, como nós somos vaidosos, a gente não quer passar por nenhum momento de fraqueza, nenhum momento onde a gente vá se mostrar inferior às outras pessoas, né? Então, como a gente não quer isso, a fraqueza nem passa pela nossa cabeça, né? Mas aqui Paulo ele traz como que Deus pensa a fraqueza para o homem. Então, primeiro ele traz que esse ambiente de fraqueza, ele é para não deixar que a gente volte de novo para esse lugar de orgulho, porque a gente é assim, né? A gente começa a fazer alguns feitos, a gente começa ali a fazer algumas coisas, a gente começa, no caso de Paulo aqui, ter algumas revelações da parte de Deus, e a gente pode começar a se orgulhar por conta disso. Então, Deus dá esse momento de fraqueza ali, aquele momento de crise para que ele venha a ser humilde. Então, e o segundo ponto é que esse ambiente de fraqueza agora para Deus, ele é um ambiente de desenvolvimento. Interessante isso, né? Um ambiente que a gente vai desenvolver agora o nosso caráter, agora a gente vai desenvolver a nossa vida, agora a gente vai se desenvolver num ambiente que, na nossa cabeça, ele não é o ambiente ideal. Para nós, qual que é o ambiente ideal de se desenvolver? Quando a gente está forte, quando a gente está fazendo gol, por exemplo, quando a gente está... Aquele é o ambiente ideal para a gente se desenvolver. Para Deus não é. Para Deus o ambiente para se desenvolver, para o poder dele se desenvolver, é o ambiente da fraqueza. É o ambiente da crise. É o ambiente onde as virtudes dele vão começar a aparecer na nossa vida. E aí... E é isso que tu está experimentando agora, né, Tiago? É isso que Paulo começou a experimentar, por isso que ele diz, né? Agora eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então tu vê que muda, né? Ele não virou aqui um maníaco por dor, né? Um maníaco por não, mas ele compreendeu o que aquele momento de crise fazia na vida dele, né? Isso que tu traz, Tiago, essa palavra do espinho na carne, a gente já ouviu muitas vezes, né? Uma palavra muito conhecida. E para mim teve uma coisa que ficou muito marcada, que eu não lembro quanto tempo que faz que a gente conversou sobre isso. Mas foi quando a gente ouviu que, a partir do momento que a gente não quer aceitar as nossas falhas, a gente para de desenvolver. E eu lembrei isso, e eu sempre faço essa comparação da nossa relação com Deus como a relação professor e aluno.
Porque muitas vezes na escola foi um período muito, para mim, na minha percepção, um período muito perdido, porque eu, como aluno, eu não soube aproveitar o que estava me sendo dado ali. Então foi dado muito ensino, mas eu absorvi pouquíssimas coisas. Coisas que hoje eu poderia usar muito mais e que eu não uso, porque eu não tinha essa consciência e essa maturidade também. E, claro, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas, sabendo disso e entendendo isso agora, com o ensino que eu recebo hoje, o que eu vou fazer? Eu preciso continuar ouvindo e não justificando e rebatendo, que é o que a gente faz. Então, entra nesse momento um ensino na vida de Paulo, é revelado ali uma dificuldade dele, uma fraqueza dele, então ele tem alguns caminhos que ele pode escolher. E um desse caminho que ele pode escolher é negar o ensino. E aí ele vai estagnar, ele vai parar de desenvolver. Então ele vai ficar do jeito que ele está, e não tem problema ficar do jeito que está. Mas a nossa consciência agora é pensar, eu preciso ouvir e aceitar isso, e entender o porquê isso está acontecendo, para que eu continue desenvolvendo para o perfeito amor, que foi o que a gente falou essa semana, né? A nossa caminhada é uma caminhada agora de desenvolvimento. E para isso a gente precisa reconhecer e conversar com as pessoas a respeito disso. Então, só que lógico, é muito difícil, porque realmente, como a gente falou, revela o nosso coração orgulhoso. A gente não quer que a nossa fraqueza ela fique exposta, porque isso aparentemente vai ser terrível. É terrível eu olhar para mim e pensar assim, meu Deus, eu não sou aquilo que eu achava que eu era de mim. Eu sou muito pior que isso. Mas o amor de Deus vem agora e revela que é através disso que a gente conhece e cada vez se relaciona mais profundamente com Ele. Então, nas fraquezas, eu fico imaginando Paulo descobrindo isso. Não deve ter sido fácil para ele também. A conversão dele foram 3 dias em que ele ficou cego. Ele ouvia a voz de Deus, mas ele estava cego. E ele começou, tudo que ele aprendeu até então foi revertido. Ele viu que não era exatamente o que ele achava que era. E isso é muito difícil quando a gente se encontra, né, se depara com a gente mesmo. Então, foi um dos pontos, né, Tiago, que fiquei pensando e que vale muito para nós, porque a gente vive hoje num momento em que as pessoas elas incentivam a gente a aceitar como nós somos e que nada pode mudar, e não é assim que funciona. A gente precisa continuar desenvolvendo. Parece que tudo faz com que a gente pare e tenha agora um novo momento de mais desenvolvimento para nós, né? Eu estava pensando desde do início do culto, e aí quando o Edu entrou, começou a falar dos jovens, e que acho que tem alguma coisa entre tu e a Tainá ali, porque a Tainá não gostou muito de algumas coisas, mas isso vocês resolvem depois. Mas uma coisa que tu falou foi dos jovens, né? Que aqui o culto aqui é a característica nossa, que é um pouquinho velho, um pouquinho. E aí eu estava do lado de Samuel aqui, eu estava olhando para as crianças ali, e elas junto conosco aqui no culto, e essa é uma característica da nossa comunidade, né? Porque eu fiquei pensando que tem vários lugares que separam, né? Então tem o culto dos adolescentes, tem o culto dos jovens, tem o culto dos adultos, da família e dos senhores. E aqui não, aqui Deus nos deu essa característica e essa identidade da gente ser tudo junto. Então a gente está no culto de jovens, com a nomenclatura de jovens, mas tem crianças, tem mais velhos, tem jovens, tem famílias aqui, né? Essa é uma característica. Por quê? Por que eu acho que Deus nos dá isso, né? Porque eles precisam se desenvolver. E aí, linkando com isso que a Vicky falou, que a gente está falando sobre o desenvolvimento, né? E quando a gente olha essa palavra que o Tiago nos trouxe sobre Paulo, sobre esse espinho, ele está falando de uma dificuldade que a gente tem e que a gente tem que saber lidar com ela em todo momento. Então, é uma dificuldade, um espinho que Deus coloca na nossa vida e que a gente precisa saber lidar com ela a ponto de conviver com ela a vida inteira, dela nunca passar. E qual é a nossa dificuldade? É a gente querer que tudo passe logo, que tudo saia da nossa vida, que a gente resolva muito rápido. E quando a gente fala das crianças e olhando para elas, desenvolvendo aqui no meio e entendendo a importância que isso tem, o impacto que isso tem, porque esse culto aqui, ele se torna maçante para elas. Esse culto,
mas a gente entende que espiritualmente elas estão recebendo, de alguma forma, elas estão desenvolvendo. Porque o que a gente está comunicando para elas espiritualmente, nós como responsabilidade? A gente está comunicando para elas que nós vamos, e a gente tem a responsabilidade de ensinar elas, a elas viverem, passarem por dificuldades, e passarem por provações, e saberem que isso não vai passar, às vezes. Que elas vão ter dificuldades, que a Kate, por exemplo, a Kate ela é uma criança agitada. Não, ela é diferente. Não, a Kate ela tem uma característica, uma personalidade que é dela. Isso é bom, isso é ruim. E Deus não vai tirar dela isso, ela vai ter que saber lidar com isso. E isso Deus vai usar muito ela na vida dela, com essa espontaneidade, com essa característica dela, ou isso pode levá-la para um lado que não é bom. Só que quando isso não for bom, ela vai se deparar com ele e vai querer tirar isso dela. Só que não vai funcionar. Então, a nossa responsabilidade é auxiliar a Kate e eles a saberem lidar e passarem por esses problemas, né? Estavam segurando o microfone aqui, eu esperando, mas tudo bem. Muito bom, e eu queria só usar como gancho isso que a Alice trouxe, porque é interessante ali quando o Senhor fala para Paulo, né, que a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A forma da gente lidar com isso é a graça. Então, esse espinho não vai sair, como a Alice falou, né, não vai se resolver, mas a graça do Senhor vai vir e a partir da graça a gente vai ter condição de avançar. Então a pergunta é, como é que a gente está lidando com a graça? Porque Paulo tinha recebido revelações ali, todos nós a gente recebe revelações do Senhor, amém, irmãos? Amém? Todos nós recebemos revelações e junto com a revelação vem aquilo que o Senhor coloca na nossa vida para a gente não se orgulhar. Para a gente não se exaltar com aquilo, né? Que é o que a gente conversou hoje de manhã, né, Tiago? Só que essas revelações é uma linha muito tênue, porque da mesma forma que o Senhor vai revelando para nós, a gente tem um grande risco de tomar isso para nós. Não dar toda a honra e toda a glória para Ele, mas puxar uma honra para nós. É aí que a gente cai, né? É aí que a gente se envolve ali e a gente não consegue lidar com essa fraqueza. Porque essa fraqueza, ela muitas vezes faz com que a gente, nos aponta para a comunhão, nos aponta para uma dependência, só que a gente não quer isso. Quanto mais a gente recebe revelação, que a gente mais quer começar a andar independente. Então o Senhor viu ali o quão delicado tinha ficado e colocou esse espinho. E aí, como a Alice falou, daqui a pouco esse espinho não vai sair. A gente vai insistir, a gente vai ter ali os nossos métodos, a nossa religiosidade, a nossa relação, mas o Senhor vai dizer, é minha graça que te basta. Então, um clamor nessa noite, eu acho que vem para nós é saber lidar com essa graça. Que a gente não venha vivenciar a graça do Senhor e tomar isso para nós, como se fosse a partir daquilo que a gente tem de recurso. Porque lá na frente, quando a gente for confrontado, quando a gente for apontado por alguém, a gente falou da ofensa, né? Provavelmente, no momento que a gente se ofender com aquilo, é porque lá atrás a graça do Senhor foi absorvida de uma forma que fez com que a gente se orgulhasse. Então, era isso que eu queria compartilhar. Amém. Acho que a gente pode ficar assim com essa palavra no coração, né, hoje de noite, de se submeter aos processos de Deus, né, Tiago? Se submeter a esses processos aí que Deus vai colocando a gente, né? Processos de fraquezas, né? Vai nos levando para um lugar de humilhação, né? Vai nos levando para um lugar ali de exposição que a gente não gostaria de passar, mas que a gente tem que acreditar que a gente vai desenvolver nesse ambiente, né? E a partir disso depois poder ensinar, como a Alice falou, né? Não adianta só passar por isso e receber o ensino. Maturidade agora depois disso é ensinar também
para as pessoas, né, que esse ambiente vale a pena passar, né, porque tem um ensino, né, tem algo ali que vai desenvolver a nossa vida. Então, vamos nos colocar de pé. A gente está encerrando, né, esse nosso tempinho de palavra. Pois é, né? Quero te convidar a fechar os teus olhos e ir pensando assim, né, nessa palavra, porque ela vai se tornando prática, né, na tua vida, vai se tornando, pensando, né, nas fraquezas que Deus está te submetendo, né? Às vezes é uma fraqueza no casamento, às vezes é uma fraqueza pessoal, né? Às vezes é uma fraqueza profissional, não sei, né? Deus vai entregando a gente assim. Mas hoje eu recebi uma palavra assim no coração de que a gente vai desenvolver nesses ambientes, né? Então, queria orar contigo, agradecendo o Senhor, né? Sempre com o coração grato, dizendo: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Pai. Tu és bom o tempo todo, Tua fidelidade, ela dura para sempre. Senhor Deus, as Tuas misericórdias, Pai, elas correm atrás de nós, elas nos perseguem todos os dias, elas se renovam todos os dias nas nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, no nome de Jesus, a gente quer submeter o nosso coração aqui nessa noite aos processos das nossas vidas, aos momentos de fraqueza que Tu está nos expondo. Senhor Deus, no nome de Jesus, não deixa a gente ficar orgulhoso nesse momento, da gente não querer expor essa fraqueza, da gente não querer abrir essa fraqueza, da gente não querer mostrar essa fraqueza para as pessoas. Espírito Santo, mas nos ensina, Pai, como Tu nos ensinou nessa noite, que essa palavra seja prática, que a gente consiga aplicar ela, que a gente compreenda, Pai, que nesses ambientes é que o Teu poder está desenvolvendo, o Teu poder está transformando a nossa vida, o Teu poder está transformando a nossa mentalidade, o Teu poder vai começar a aparecer na nossa vida, Pai. E o Teu poder, Pai, é a humildade, o Teu poder é o amor, o Teu poder, Pai, no nome de Jesus, Pai, para que depois a gente possa, Senhor Deus, ensinar aqueles que também estão passando por esses processos ao nosso redor, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A não ser na minha fraqueza, Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o Seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Quando eu me cansar, a Sua força opera em mim. Eu sei que a Sua graça é pra mim, Jesus. E eu sei que a Sua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, Você me levanta e me encoraja, Você me dá força, Você me resgata. E eu sei que a Sua graça é pra mim, Jesus. E eu sei
se despede nessa noite com a certeza de que a força do Senhor, a graça nos sustenta. Te despede de alguém nessa noite, fala isso. A graça te sustenta. A graça nos sustenta. Amanhã a gente tem as nossas reuniões aqui, às 9 horas e também às 19. Deus abençoe tu que está em casa e tu que está aqui também no presencial. A graça do Senhor nos sustenta. Amém? Graças a Deus. Vamos dançar um pouquinho. Durante a noite andei, onde me esconderei? Alma cansada, fracos meus pés, com tudo que me entreguei, mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, mas só afundei, correndo em vão, na contramão, mas conheci quem me salvou. A milha ele me levou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Grato a ti. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair, eu tenho a certeza, confio em ti. O fato ele levou, a terra me chamou, meu passador, ele apagou. E até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Sou grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Grato a ti. Vai! O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti.